Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectrometria atômica, hoje quero falar com vocês um pouco sobre o efeito da temperatura e discutir também a equação de distribuição de Boltzmann, que ela é muito importante para entender esse efeito. Pessoal, já se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações, que isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e a continuar postando vídeos para vocês. Nós já vimos, pessoal, na aula passada, dúvidas que aqui no card aqui para a aula anterior, que na espectrometria atômica, os conceitos de excitação e emissão, imaginando um nível atômico, tá? Os níveis de acordo com a distribuição de Linus-Pauling, que tenham um ou outro elétron ocupado, não importa quantos agora. Eu vou dar uma energia para esse elétron que está no maior nível ocupado do átomo, no orbital atômico. Essa energia pode ser térmica ou óptica também, ou seja, ou uma energia radiativa ou um comprimento de onda. Eu vou promover esse elétron para o próximo estado energético e, ao retornar ao estado fundamental, ele acaba emitindo uma energia também, que agora é uma energia radiativa, é um comprimento de onda. Tudo bem, pessoal? Lembrando a comparação com apartamentos. Tem um andar ocupado, pode não estar totalmente ocupado, o elétron sobe um andar que o próximo andar será totalmente desocupado. Então, a altura que ele sobe é a altura que ele desce. Então, em termos de energia no estado quântico, é a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Isso é muito importante entender porque é a base de tanto de absorção quanto de emissão. A absorção é a excitação e a emissão realmente é o retorno. Também vimos que os espectros são de linhas, né? Aqui alguns exemplos. O exemplo do hidrogênio, no caso, né? O de absorção de hidrogênio e de emissão de hidrogênio. Novamente, o mesmo comprimento de onda que ele absorve é o que ele emite, dependendo da transição que a gente está medindo. Tudo bem? Normalmente o mais intenso é do último estado ocupado para o próximo estado, próximo orbital, próximo nível energético. Tudo bem? Também vimos os tipos de espectrometria que vamos tratar nesse módulo. Ó, fotometria em chama, absorção atômica em chama, forno de grafite com atomização eletrotérmica. Então, a temperatura é muito importante. Por quê? Quando nós falamos de espectrometria atômica, nós sempre vamos tratar de átomos livres na forma gasosa. E como eu faço isso? Como eu deixo um átomo na forma gasosa? Nós temos que aplicar temperaturas. Então, quando eu aplico uma temperatura, eu consigo, por várias reações, deixar um átomo livre na forma gasosa. Lembrando, pessoal, para ser átomo, o número de prótons do núcleo tem que ser igual ao número de elétrons nas diversas camadas eletrônicas, diversos níveis eletrônicos. Tudo bem, pessoal? Nós já vimos isso, pessoal, no teste de chama. Quem não tiver lembrado, clique no card para o grupo 1, como é feita a identificação do sódio via teste de chama. O sódio iônico, na própria chama, fornece elétrons, passa para sódio na forma de átomo gasoso livre. A própria temperatura excita o sódio, que ao retornar para o estado fundamental, acaba emitindo uma radiação que nós identificamos como amarelo e assim dá o positivo para o sódio. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, voltem lá no grupo 1, vou deixar o card aqui também para o vídeo. Mas afinal, qual é a relação da temperatura com a técnica de espectrometria atômica empregada? Tem aqui alguns exemplos, pessoal, que são técnicas mais comuns utilizadas na espectrometria atômica. A fotometria de chama, que normalmente usa como fonte de temperatura uma chama de gás de cozinha com ar, tem uma temperatura aí de 1900 até 2100 Kelvin, tá? Já vou deixar a temperatura em Kelvin. Lembrando, são temperaturas aproximadas, tá bom?
vai variar a composição, se eu tenho mais gás ou mais ar, se eu coloco algum modificador também. A gente vai tratar caso a caso depois, mas em média a temperatura é nessa faixa. Já na absorção atômica com chama, nós damos uma chama de acetileno com ar, também aí pode variar de 2000 a 2200 Kelvin. Num forno de grafite, pessoal, que o aquecimento agora é eletrotérmico, nós vamos falar com muito cuidado mais para frente, pode variar aí de 2700 a 3000 Kelvin. E na espectrometria de emissão óptica, né, o famoso ECP, nós damos como fonte de temperatura um plasma de argônio, que tem uma temperatura em torno aí de 10.000 Kelvin. Bem, agora, qual que é, pessoal, a influência? Como a temperatura influencia nas minhas análises de espectrometria atômica? Para entender isso, pessoal, nós temos que entender essa equação que parece monstruosa, mas a gente vai destrinchar, ela vai ficar aparentemente mais simples. Entendendo como ela funciona, nós vamos entender as técnicas. Bem, essa equação de Boltzmann, ou equação de distribuição de Boltzmann, que diz a relação em uma temperatura entre os átomos do estado excitado para o estado fundamental. Então, NJ é o número de átomos que se encontram no estado excitado. E N0, o número de átomos que se encontram no estado fundamental. Eu não tenho como determinar esses números, mas a razão eu tenho, usando a equação. Então, nós vamos sempre determinar essa razão entre esses números, tudo bem? É uma correlação estatística. O EJ, pessoal, que está nessa equação, é a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado. Tem que ser dada em Joule. O T é a temperatura em Kelvin. E o K é a constante de Boltzmann, que tem o valor de 1,28 vezes 10 a menos 23 Joule Kelvin a menos 1. Tudo bem? E o E é o famoso exponencial, né? 2,7, qualquer coisa lá do número de neperiano. Tudo bem, pessoal? Então, é monstruosa essa equação. Calma, a gente vai destrinchar, vai ficar simples de entender. E o que são o PJ e o P0? Eles são pesos estatísticos referentes aos estados fundamental, P0, e estado PJ, que são referentes aos estados quânticos dos elétrons. Nessa hora você vai começar a botar quântico e vai dormir. Mas, resumidamente, pessoal, é o número máximo de elétrons que pode ser ocupado em cada nível energético, de acordo com a distribuição de Linus Pauling. Então, S2, P6, D10, F14. Então é isso. Então, identificando qual vai ser a transição eletrônica, nós sabemos quais são os valores de P0 e PJ. Tudo bem, pessoal? E como é que eu consigo o EJ? Nós já vimos isso daqui. E igual a HC sobre lambda. Então, no caso, o EJ, que é a diferença de energia do estado fundamental para o estado, vai ser igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda que mais emite, mais intensamente emite ou absorve. Por quê, pessoal? É a maior probabilidade do elétron ir do último nível ocupado para o próximo desocupado, e não de 2 níveis abaixo para o nível desocupado, ou do último nível ocupado para 2 níveis acima, é energeticamente desfavorável. A natureza sempre busca as condições de menor energia. Então, qual é a condição de menor energia? Subir um andar. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Então, o comprimento de onda que tem maior intensidade de emissão ou de absorção é o comprimento de onda relativo à diferença de energia do estado fundamental ao primeiro estado de estado. Ou seja, o elétron subiu um andar no nível de energia do átomo. Tudo bem, pessoal? Para entender isso, pessoal, para entendermos, pessoal, essa relação, vou trazer aqui um exemplo de uma questão clássica de prova de espectrometria atômica.
Tudo bem? A pergunta: por que em uma chama de ar acetileno, uma temperatura cerca de 2000 Kelvin, costuma-se trabalhar com absorção atômica e já no plasma de argônio, temperatura cerca de 10.000 Kelvin, trabalha-se com emissão atômica? Pessoal, essa é uma questão clássica. Pode ser que o professor varie as temperaturas, daí é só replicar na equação de distribuição de Boltzmann. Tudo bem? Mas o fenômeno é esse. Vocês podem ou explicar por cálculos, mostrando, ou depende, o professor pode ser mais discursiva a questão. Por isso a gente vai discutir bastante agora. Para responder a questão, pessoal, eu falei, é clássica de prova de espectrometria atômica, eu trouxe então um cálculo para 3 elementos. Tudo bem? Eu já vi o professor pedir para calcular, dar um elemento e pedir para calcular, daí vocês vão fazendo as relações. Tá? Obviamente ele tem que dar ou EJ ou comprimento de onda. Então, primeiro exemplo, pessoal, o sódio, o comprimento de onda, de maior densidade de emissão ou de absorção dele é o 589,3 nanômetro. Tudo bem? Se eu aplicar o HC sobre lambda, E igual a HC sobre lambda, eu vou chegar no EJ de 3,38 vezes 10 menos 19. Lembrando, pessoal, o comprimento de onda a gente dá em nanômetro, mas tem que passar depois para metro. É só multiplicar por 10 a menos 9. Tudo bem? O sódio é 3S1. De acordo com a distribuição de Linus Pauling, o próximo nível energético é o 3P. Tudo bem? Então, 3S, no máximo é 3S2, 3P6. Então, PJ igual a 6, P0 igual a 2. Tudo bem, pessoal? Então, a relação PJ-P0 igual a 3. Então, PJ-P0 é uma constante, EJ é uma constante, a constante de Boltzmann é uma constante. E também é uma constante, né, o número neperiano. Então, a única variável, na verdade, realmente é a temperatura. Então, colocando T na equação de distribuição de Boltzmann no valor de 2000 Kelvin, eu vou chegar na razão NJ, N0 de 1,46 vezes 10 a menos 5. Bem, e quando eu colocar 10.000 Kelvin, eu vou chegar no valor NJ por N0, 2,6 vezes 10 a menos 1. Observem, o valor NJ N0 aumentou. Bem, quer dizer que eu aumentei a quantidade de átomos no estado excitado comparado ao estado fundamental. Obviamente, por ser uma potência 10 negativa, quer dizer que N0 ainda é maior que NJ, mas a população aumentou, então tem mais átomos no estado excitado. Ah, mas a gente mede sódio da emissão. Sim, a temperatura de 2000 Kelvin já é o suficiente para excitar devido à característica do sódio. Algo similar acontece com o cálcio, pessoal. Ó, o comprimento de onda do cálcio, 422,7, que dá um EJ de 4,17 vezes 10 a menos 19 Joule. Agora a transição. O cálcio é 4S2. De acordo com a distribuição de Linus Pauling, o próximo energético é o 3D, 3 a 10. Então, PJ igual a 10, P0 igual a 2, relação PJ-P0 igual a 5. Tudo bem, pessoal? Em 2000 Kelvin, a relação NJ-N0, 1,97 vezes 10 a menos 5, e em 10.000, 1,65 vezes 10 a menos 1. Novamente, pessoal, aumentou a relação NJ-N0. Ficou claro, pessoal? Então, eu consigo trabalhar com emissão em temperaturas mais altas. Bem. Ah, mas dá para fazer cálculo para emissão? Dá também. Agora vamos para o zinco, pessoal, que o comprimento de onda dele, de maior intensidade de absorção e emissão, é o 213,8 nanômetros, que dá para a gente o EJ, de novo, E igual a HC sobre lambda,
9,30 vezes 10 menos 19. E a transição do zinco é 3D 4P. 3D10, 4P6. De acordo com a distribuição de Linus-Pauling. Então, PJ igual a 6, P0 igual a 10. Razão, PJP0, 0,6. Olha, a 2000 Kelvin, temperatura de absorção atômica, 1,38 vezes 10 a menos 15. Ou seja, eu tenho muito pouco átomo no estado. A maior porção dele ainda está no estado fundamental. Por isso, daí eu vou usar um comprimento de onda, né, uma energia radiativa, para absorver, para ter essa promoção eletrônica, e pela atenuação da energia radiativa eu posso calcular a concentração. A gente já viu nas outras aulas, tudo bem? Já em 10.000 Kelvin, o valor NJ, a razão, 7,09 vezes 10 menos 4, já subiu muito. Ah, mas ainda tenho mais átomos em estado fundamental. Sim, mas eu consegui subir, então tenho muito átomo que consigo promover o elétron do nível energético 3D para o 4P, que ao retornar vai emitir em 213,8. Tudo bem, pessoal? Essa é a mensagem desse vídeo. É isso que a gente tem que entender. Alguns, como eu falei, eu já vi o professor pedir em prova para você calcular. Então você tem que identificar qual é a transição do átomo livre para fazer a razão PJP0. Ou ele tem que dar o EJ ou o comprimento de onda para você calcular o EJ. De novo, o comprimento de onda em nanômetro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 9 para passar para metro. Daí eu coloco E igual a HC sobre lambda. Obviamente, ele também tem que dar a constante de Planck e a constante de Boltzmann. A velocidade da luz, ele pode dar também 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, calculo em duas temperaturas, vejo que a razão aumenta, então é mais fácil trabalhar com emissão em temperaturas mais altas. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Podem deixar nos comentários. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem a equação de Boltzmann, como ela se relaciona com a espectrometria atômica e a entender e descrever ela tanto qualitativamente quanto quantitativamente, como eu fiz aqui para vocês. Tá? Lembrando, pessoal, esse canal é um canal pequeno pelas regras do YouTube. Estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2021, ele não monetiza ainda. Ou seja, realmente estou tentando trazer para vocês o material para ajudar vocês a estudarem. Nesse período nós ainda estamos em quarentena devido à pandemia. Ainda tem muito curso dando aula EAD. Tem muita faculdade de química e materiais afins, embora esse material realmente é voltado para cursos de bacharelado e licenciatura em química. E, da minha perspectiva, tentar trazer um pouco de conhecimento para ajudar vocês a compreenderem química analítica e obterem seus títulos de bacharelado ou licenciatura em química. Tudo bem, pessoal? Então é muito importante se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. Também quem quiser seguir o canal rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Bem, eu não sou muito ativo nessas redes, mas pessoal, estou sempre tentando postar alguma coisa para ajudar vocês. Posso interagir com vocês também por lá. Dúvidas, pessoal, pode ser deixadas no comentário aqui embaixo ou enviadas por e-mail, nesse e-mail que é semduvidas@gmail.com. Bem, estou tendo algum feedback de vocês, né? Deixando comentários que ajudou nos estudos, fico muito feliz, pessoal, estimula a produzir mais conteúdo para vocês. E quero continuar ajudando vocês, pessoal. Como eu falei, o meu ganho financeiro é zero no YouTube. É mais realmente para ajudar vocês. Tudo bem? Então, espero ver vocês na próxima. Até lá. Valeu. Tchau.